Posso abençoar você com a palavra do Senhor. Boa noite, moça. Posso te abençoar com a palavra do Senhor? Obrigada. Deus abençoe. Boa noite, querido. Posso te abençoar com a palavra do Senhor? Deus fale o seu coração. Boa noite, Mirão. Posso te abençoar. Boa noite, meus amigos. Deus fale o coração de vocês pela palavra dele, tá bom? Não, ele queria levar o IP, meu filho. Era pra poder Deus fale o seu coração pela palavra dele. Boa noite, moças. Posso abençoar vocês com a palavra do Senhor? Eu acho que eu não vou nem reconhecer. Não, você não vai conhecer meu irmão. Meu irmão não tem nada a ver com Boa ele. noite. Deus fale o coração de vocês pela palavra dele. Boa noite. Boa noite, ó. Deus fale o seu coração pela palavra dele. Pessoal, boa noite. Deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Moisés da Márcia, tá? Queria dizer para vocês o seguinte. Entreguei para vocês um folheto falando um pouco sobre a palavra do Senhor Jesus. Queria dizer primeiro agradecer a Deus por vocês terem aceito o folheto, tá, com carinho, e segundo agradecer a Deus também por vocês estarem aqui para a gente poder conversar. Queria dizer para vocês o seguinte: esse folheto fala sobre a palavra de Deus. O importante da palavra de Deus para a gente é o seguinte: a gente hoje tem um dia tão corrido, a gente tem uma vida com tantas coisas para fazer, inclusive até agora vocês estão aqui fora, quer dizer, ainda estão ocupadas até agora. Mostra isso, que a gente tem um dia muito doido e a gente tem um monte de tarefas para cumprir. E a gente não consegue cumprir algumas dessas tarefas. E uma das coisas que acontece na vida da gente é o seguinte: a gente perde o sentido da nossa vida. Muita gente até pergunta: poxa, qual é o sentido da vida? Eu queria saber o porquê da minha existência. O que acontece é o seguinte: a Bíblia relata pra gente isso, fala pra gente qual é o sentido da vida, por que nós fomos feitos e por que a gente não consegue entender por a vida ser tão corrida, a vida ter tanta loucura como tem tido ultimamente. A Bíblia fala que Deus criou todas as coisas e criou o homem e a mulher, e nós, os seres humanos, fomos a principal criação de Deus. A natureza é linda, as árvores, o céu, as estrelas, a cachoeira, mas nada é mais importante do que eu e você. Deus não fez nada melhor do que a gente. A Bíblia, inclusive, fala que a nossa alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, se existe alguém aqui que acha que não vale nada, queria dizer para você: esquece isso, é porque você realmente perdeu o sentido da vida. Então, vamos começar a procurar e encontrar de novo. A Bíblia fala que nós somos a principal criação de Deus. Só que lá no princípio, quando Deus criou o homem para ter um relacionamento com ele, como a principal criação dele, a Bíblia fala que Deus se relacionava com esse homem e deixou uma regra para esse homem: me obedeça. E falou: até aqui você tem que fazer tudo que eu mandar. Houve um dia, porém, que o homem desobedeceu a Deus, ele quebrou a regra de Deus, e a amizade do homem com Deus ficou abalada. Por quê? Deus sempre ia no cair da tarde para conversar com o homem na virada do dia, e teve um dia que Deus falou assim: Adão, que era o nome do primeiro homem, onde você está? Ele falou assim: eu ouvi a tua voz que vinha no jardim e me escondi. Por que o Adão se escondeu? Porque ele desobedeceu a Deus, e a desobediência do primeiro homem configurou o primeiro pecado. Ele pecou. E Deus é luz, e o nosso pecado é treva. Deus não tem comunhão com as trevas. Então o que o homem fez? Se eu estou mal e Deus é bom, eu vou me esconder dele. Ficou com medo. Assim como quando a gente era menorzinho, a gente desobedecia o pai e a mãe, aprontamos, papai vai chegar, mamãe vai chegar. A gente queria esconder o flagrante, ele tentou se esconder de Deus. A Bíblia diz que Deus nos ama. A Bíblia fala assim: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, por amor ele enviou seu Filho Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, embora Deus nos ame, embora tenhamos sido feitos para a glória de Deus, para a comunhão com Deus, o nosso pecado nos separou de Deus. A Bíblia diz assim: todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Perdemos o sentido da vida. A gente precisa recuperar isso. Como recuperar isso? Indo lá na minha igreja, correndo agora porque eu convidei vocês, porque tem um folheto aí com o nome da igreja? Não, a minha igreja não pode resolver esse problema, não tem poder. Quero dizer para você que o próprio Deus, que viu a gente pecar, que continua nos amando, ele resolveu o problema enviando o seu Filho Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém consegue voltar para perto de Deus, ninguém vai de volta para o Pai, a não ser por Cristo Jesus. E como é que faz para encontrar Jesus? Como é que faz para adquirir o perdão dos pecados, para poder reconciliar com Deus? É indo lá na igreja correndo? Se for lá, a igreja está trancada. Para com esse pensamento: a igreja não salva, a religião não salva.
Nem a minha, nem a de ninguém aqui. Se alguém aqui é religioso, esquece esse papo, hein? A minha religião salva, eu sou salvo porque eu sou religioso. Jesus falou assim, não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor que vai entrar no reino dos céus. Ou seja, ser religioso não leva ninguém para o céu. Judas Iscariotes era religioso, que traiu Jesus e está no inferno lá. Então eu queria dizer para você que a Bíblia fala que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ela está dizendo assim, a mão do Senhor está bem estendida. Mas vai estar estendida quando? Domingo lá no culto da igreja? Não, de novo, não. Está estendida agora. A Bíblia diz que o ouvido do Senhor não está tapado para que não possa ouvir. E o Senhor quer ouvir a oração. Ele quer ouvir agora. Quero dizer para você que se você orar no teu coração aí agora para Jesus, ora a Deus em nome de Jesus, eu não vou nem saber que você está orando, mas existe um Deus nos céus que te ama e que me ama, e Ele quer ouvir a oração, Ele vai estar te ouvindo. O pecado separa a gente de Deus, e a Bíblia diz assim, arrependam-se dos seus pecados. Se você entende que o seu pecado te separou de Deus, e que se você se arrepender e ele for perdoado, você consegue se reaproximar de Deus, pede a Ele o perdão aí agora. Deus, perdoa os meus pecados aqui agora, no ponto de ônibus, em nome de Jesus, porque eu estou crendo no que eu estou ouvindo. Ele vai te perdoar aí agora. Eu não vou nem saber que tu foi perdoado, mas você vai saber, e Deus que perdoa pecados e salva, também vai saber que Ele está te perdoando. Quando você chegar em casa, a família vai falar assim, por que você está diferente? O que houve? Fala assim, não estou diferente não. É que eu ouvi o Evangelho e eu pedi ao Senhor Jesus. Eu orei, pedindo perdão dos meus pecados, creio que Ele me perdoou. Pedi para Ele me salvar e Ele me salvou. Me salvou num ponto de ônibus. Quero agradecer a vocês por terem me ouvido. Quero que vocês façam essa oração. Louvo a Deus pela atenção, pelo carinho que eu estou vendo em vocês e por ter tanta paciência comigo. Deus abençoe a todos, uma boa noite, tá? Obrigado. Posso abençoar vocês com a palavra do Senhor Jesus? Deus para o coração de vocês com a palavra do Senhor. Olá, meninas. Tudo bem? Falando aqui, João. Deus, deixa eu te abençoar aqui com a palavra do Senhor. Boa noite, João. Boa noite, Deus. Limpa a mão. Pessoal, boa noite. Me permita que eu me apresente para vocês. Meu nome é Moisés da Márcia, tá? Eu sou cristão, vocês perceberam, entreguei para vocês um folheto falando um pouquinho sobre a palavra do Senhor Jesus. Queria destacar para vocês a importância disso. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por vocês terem recebido o folheto com carinho, pela boa recepção. E segundo, eu quero agradecer a Deus também por isso. A importância disso, o que acontece? Esse trecho que fala sobre a Bíblia sendo o único livro no mundo que a gente pode se referir a ela como sendo a palavra de Deus, a gente sabe que existem livros de vários temas, de livros importantes, mas de nenhum deles a gente pode dizer assim, poxa, esse aqui é Deus falando comigo. Eu estou com um livro religioso aqui, mas isso aqui não é Deus falando comigo, mas a Bíblia é. Então, se a gente quiser saber, a gente vai lá. Então, alguns versículos desse aí que eu separei para poder a gente compartilhar, ele vai dizer para a gente um pouco a respeito da nossa salvação, que na verdade é a maior preocupação que a gente deve ter na nossa vida. Estou vendo vocês aqui, por exemplo, numa emergência de hospital essa hora da noite, com certeza ninguém queria estar aqui, foi um infortúnio que aconteceu e trouxe a gente até esse local. É um problema, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, o maior de todos os problemas que a gente tem enfrentado é uma pergunta que ela segue geração após geração, é o seguinte, qual é o sentido da vida? E por falta da gente compreender o sentido da vida, a gente não tem conseguido resolver o pior dos nossos problemas. Eu vou começar dizendo o seguinte, o motivo pelo qual nós fomos criados, como e por quê. A Bíblia fala de Deus criando o primeiro homem e a primeira mulher, chamados Adão e Eva, e colocando-os no jardim do Éden, lá, chamado de paraíso. E a Bíblia fala assim, que Deus tinha uma comunhão com o homem, que todas as tardes, na virada do dia, ele vinha conversar com o homem. Mas só que assim como a gente está conversando, se eu me dirigisse a vocês de uma maneira não respeitosa, eu ia ter problemas. Deus também falou para o homem, tem um relacionamento, mas até aqui é tolerável. Se você ultrapassar esse limite, vai ter problemas. E Adão e Eva ultrapassaram o limite que Deus estabeleceu. A amizade entre Deus e o homem ficou abalada. Sabe o que aconteceu quando o homem fez isso? Ele cometeu o primeiro pecado. E Deus é bom, Deus é luz, Deus é perfeito, Ele não tem comunhão com o pecado, porque o pecado é mau, o pecado é trevas. E o homem se escondeu de Deus, foi a primeira atitude dele. Deus veio outra tarde para conversar com o homem na virada do dia e falou, Adão, onde você está? Aí ele respondeu assim, eu ouvi a tua voz que vinha no jardim e me escondi. Por que ele se escondeu?
porque ele pecou, porque Deus é luz, ele foi para as trevas naquele momento, ele se separou de Deus. Ele fugiu de Deus porque pecou. E a gente, muitas vezes a gente não consegue entender por que a gente passa dias sem orar, sem ir a uma congregação para adorar ao Senhor, sem dobrar os joelhos para orar. Alguns aqui pode até ser que estejam afastados de Deus, do Evangelho. Por que a gente consegue fazer isso tudo? Porque a gente se envergonha perante Deus por causa da nossa situação de pecadores. Quando Adão percebeu, pequei, ele entendeu que ele era um pecador, e Deus é santo, Deus é luz. Aí ficou com vergonha. Como é que eu vou me apresentar perante ele? E a gente foge de Deus. O pecado, a Bíblia diz o seguinte: o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E o grande problema dessa frase, desse versículo, na verdade, é o seguinte: todos nós somos pecadores, todos nós estamos com um problema de separação de Deus. Só que a Bíblia também fala aqui, em Romanos capítulo 8, que nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas existe esse problema do pecado nos separar. Deus nos ama, porém a gente se afastou dele. E como a gente faz para reconciliar com Deus? Aí você vai pensar assim, pô, ele é de uma igreja, ele é cristão, ele vai dizer para eu ir na igreja dele. Eu quero dizer para você que, embora eu seja cristão, seja de uma igreja, se vocês forem visitar, conhecer, quiserem ir lá, vai ser uma alegria. Mas não é a solução para o problema do pecado, dessa separação com Deus. Deus mesmo enviou um meio de salvação, que é o único caminho, verdade e vida, chamado Jesus Cristo. A Bíblia diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A Bíblia está mostrando para a gente que a mão do Senhor está estendida para a gente, e não vai estar estendida para a gente no domingo lá na minha igreja. Não é no culto da quarta-feira, não é no culto dos jovens na sexta-feira. A mão do Senhor está estendida agora, para salvar. A Bíblia completa esse versículo dizendo assim: o ouvido do Senhor também não está tapado para que não possa ouvir. Ele quer ouvir a oração e ele ouve a oração. E ele pode ouvir a oração agora, não precisa esperar a quarta-feira, o culto do domingo ou da sexta-feira. Ele pode ouvir agora, enquanto você aguarda o atendimento, enquanto você me ouve. Se você crer que Jesus Cristo morreu para perdoar os pecados e entende que o pecado que a gente comete não é algo de eu mentir ou xingar você, não. A minha natureza me afastou de Deus. É só perguntar aqui, você responde para você mesmo. Você parou e leu a Bíblia hoje? Responda para você. Você dobrou o seu joelho e orou, falou com Deus hoje? Ah, você então ficou longe de Deus o dia inteiro, não deu tempo. É porque a nossa natureza nos separa de Deus. E existe um meio de reconciliação, para a gente sentir, poxa, Deus está voltando para a minha vida. É Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, nos conduzindo a Deus. A Bíblia em Atos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: também debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Então eu queria dizer para vocês que, se você crer que o ouvido do Senhor não está tapado para ouvir, e agora, enquanto você aguarda o atendimento, ora ao Senhor no teu coração, conversa com Ele e fala assim: Senhor, essa palavra fez sentido para mim, e eu quero pedir ao Senhor perdão do teu pecado. Você recebe o perdão do pecado aí agora, ela nem percebe que você foi perdoado, mas o importante é que você vai notar que algo está mudando na sua vida, e Deus vai saber que está te perdoando. Você pede salvação, Ele nem percebe que você está sendo salvo, mas você vai perceber que algo está diferente. Quando vocês chegarem em casa, a família vai notar: ué, você saiu de uma maneira, voltou de outra, você está estranho, esquisito. A família tem liberdade para usar esses termos, né, mais íntimos. Aí você vai poder testemunhar: não estou estranho, não estou esquisito. É que eu ouvi a palavra do Senhor, fez sentido para mim, e eu não esperei domingo, quarta ou sexta-feira para ir no culto. Eu orei lá mesmo e pedi ao Senhor: perdoa meus pecados, me justifica perante Deus, me reconcilia, me salva. E eu fiz de Jesus Senhor da minha vida, porque Ele quer me salvar, e eu creio que Ele me salvou, e daqui para frente eu vou andar com Jesus, eu não quero mais me distanciar. Então quero deixar com vocês esse apelo, tá? Agradecer por vocês terem me ouvido com carinho, e fazer uma curta oração por vocês, dando essa oportunidade de que nessa oração também vocês façam esse contato com o Senhor de acordo com o que vocês desejem. Eu nem vou ficar sabendo. De repente, amanhã, depois a gente se encontra por aí, vocês me falam: ah, eu fiz a oração, eu aceitei ao Senhor, estou com o Senhor. Mas o importante é que você note essa mudança e Jesus note, tá? Isso é importante. Depois as outras pessoas vão ficar sabendo. Senhor, eu te louvo nessa noite por ter encontrado esse grupo de pessoas aqui tão amáveis,
que receberam de bom grado a tua palavra, que ouviram do teu evangelho. Eu quero crer que foi o Senhor que me trouxe aqui, que marcou esse encontro, trazendo-as aqui, embora tenha trago, criando um problema, uma dificuldade para elas, tendo que trazer na emergência do hospital. Mas o Senhor usa todos os meios para nos mostrar o teu amor, para nos mostrar que o Senhor ainda quer ter um relacionamento conosco, que o Senhor ainda quer nos salvar. Se aqui tem alguém orando agora pedindo perdão dos pecados, como foi falado, que o Senhor, em nome de Jesus, perdoa. Se tem alguém aqui querendo se reconciliar, aceitar ao Senhor como Senhor e Salvador, salva em nome de Jesus, Deus. A obra é tua, a glória seja tua. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado, uma boa noite, Deus abençoe a todos, tá? Eu sou da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, se vocês quiserem, estão convidados. Não vim aqui para pregar a igreja, que ela não salva, mas estão convidados. Meu nome é Moisés da Márcia. Aí no folheto tem endereço, dia de culto, tudo direitinho. Tem até um telefone da secretaria da igreja, se vocês quiserem conhecer a gente. Um abraço, obrigado. Obrigada. Vamos, Deus te abençoe. Vamos dois para cá. Eu tô ligado, tudo bem? Deus abençoe você. Boa noite, meus amigos. Deixa eu abençoar vocês com a palavra do Senhor. Deus fale o coração de vocês com a palavra dele. Deus fale o seu coração com a palavra dele. Boa noite, meu Deus. Boa noite, meu Deus. Fala, meu irmão. Deus fale o seu coração com a palavra dele. Deus abençoe. Boa noite, meu Deus. Valeu. Boa noite, pessoal. Me permita que eu apresente para vocês. Meu nome é Moisés da Márcia. Entreguei para vocês um folheto falando um pouco sobre a palavra do Senhor Jesus, a Bíblia. Queria dizer para vocês o seguinte: a importância de vocês terem recebido isso. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por vocês terem recebido essa palavra do Senhor. Segundo, eu quero agradecer a vocês pelo carinho dispensado para comigo, mesmo alguns de vocês nunca tendo me visto, não me conhecendo, confiar de receber esse folheto. Quero dizer para vocês o seguinte: a importância é a mensagem. Por quê? Eu tenho aqui em minhas mãos um livro religioso, um livro legal, muito importante, fala das coisas de Deus, mas eu tenho nesse folheto colocado alguns versículos da Bíblia. E a Bíblia é o único livro no mundo que a gente pode se referir a ele como sendo a palavra de Deus. É o único lugar onde eu sei o que Deus está esperando da minha vida, o que Deus quer da vida da gente. Só que nós vivemos numa sociedade atual que nós temos tantas opções de coisas para fazer que a gente está sempre ocupado. Quando eu estou em casa, às vezes, eu tenho internet para olhar, televisão a cabo com várias opções de filme, esportes para assistir, e eu estou ocupado à toa. Mesmo assim eu não vou parar. E o que acontece? A gente perde o sentido da nossa existência, o sentido da nossa vida. Sabe por quê? Quando Deus criou todas as coisas, a principal criação de Deus fomos nós, foi o ser humano, o homem e a mulher. E Deus colocou esse homem e mulher para morar num jardim chamado Jardim do Éden, que a gente conhece como paraíso. E a Bíblia relata que todos os dias, ao virada do dia, tardinha, Deus ia lá falar com o homem, e eles tinham um relacionamento e coisa e tal. Só que teve um dia que Deus veio para ter um relacionamento com o homem, e o homem se escondeu. E Deus falou assim: Adão, onde é que você está? Aí ele falou assim: eu ouvi a tua voz vindo e me escondi. Mas por que Adão se escondeu? Porque ele percebeu que Deus vinha e ele tinha desobedecido a Deus. Ele tinha cometido o primeiro pecado da vida dele, foi o primeiro pecado da história do homem. A Bíblia conta isso pra gente lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Quando o homem pecou, ele fugiu de Deus. Agora pensem comigo. Vocês analisem suas vidas e falem assim, responda para você mesmo. Hoje você teve tempo de abrir a Bíblia para buscar a vontade de Deus na sua palavra? Você leu a Bíblia hoje? Você dobrou seu joelho para orar ao Senhor durante o dia de hoje? Ou não deu tempo? O dia foi corrido? Quero dizer para vocês que involuntariamente isso pode ser uma fuga que a gente tenha tido do Senhor, sabe? Porque a Bíblia fala que a gente peca por natureza, todos pecaram e se separaram da glória de Deus. Então a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne, ela peca até sem querer. Tem um salmo que o salmista diz assim: quem pode entender os próprios erros? Purifica-me até dos que me são ocultos. Ele está pedindo perdão até pelo pecado que ele cometeu, que ele nem sabia que tinha pecado.
Então, como é que a gente resolve isso? A gente tem esse problema na nossa natureza. A gente foge de Deus mesmo involuntariamente, mesmo sem querer. E a Bíblia relata que todos pecaram e estão separados, afastados da glória de Deus. Isso inclui a mim que estou pregando para vocês nesse momento, tá? Não sou exceção, eu também pequei e também me afastei de Deus. E eu queria dizer para vocês, mostrar para vocês como a gente pode retornar para Deus. Aí você pensa assim agora, esse camarada é religioso, ele é crente, frequenta uma igreja, vai dizer para a gente ir lá na igreja dele para resolver o problema. Quero dizer para você que essa não é a resposta, não é a solução. Por quê? Primeiro que a gente criou uma regra na nossa sociedade atual, uma cultura, de que se eu for religioso, se eu for uma pessoa de bem, Deus está satisfeito comigo, eu estou salvo. Jesus falou assim, primeiro, nem todo que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Então ser religioso, crer em Deus, não nos garante a entrada de ninguém no reino dos céus. Segundo, a Bíblia disse assim, pela graça vocês são salvos. O que é graça? É como Deus dando um presente para a gente que a gente não fez nada para merecer. Não é nosso aniversário, a gente não fez nada que agradasse a Deus, Ele deu um presente para a gente. Pela graça vocês são salvos. É um dom de Deus, isso não vem de vocês, para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo pelas boas obras, por ser bonzinho, para não ter como contar vantagem para Deus. Então como é que a gente resolve? A Bíblia fala que o próprio Deus, Ele continua nos amando, embora nós tenhamos pecado. A Bíblia diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou a solução para o problema, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero dizer para você que Deus nos ama, enviou salvação, enviou o Salvador, mas não vai salvar ninguém pela força, Ele não vai levar ninguém para o céu pela força. Precisamos crer, precisamos receber a salvação, que é uma oferta voluntária. Ninguém crucificou a Cristo ali porque quis, não. Jesus falou assim, eu tenho poder para entregar a minha vida e para tomar de volta. A morte não pode reter o Senhor Jesus. Então eu quero dizer para você que a Bíblia fala o seguinte, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A Bíblia está dizendo que a mão do Senhor está estendida para nós, e não vai estar estendida para nós no culto do domingo da minha igreja só, não. Ela está estendida para nós agora. E o ouvido do Senhor não está tapado para que não possa ouvir. A Bíblia fala que o Senhor está a fim de ouvir a nossa oração, Ele quer ouvir. Mas Ele também fala assim, vocês vão me buscar e vão me encontrar quando me buscar de todo o seu coração. Quero dizer para você que enquanto você aguarda o atendimento, enquanto você me ouve, se você crê, você pode orar no teu pensamento, no teu coração. Você vai estar orando, eu nem percebo que você está orando, mas você pede o perdão dos teus pecados, o ouvido do Senhor que não está tapado para que não possa ouvir, vai estar ouvindo o teu pensamento, no teu coração. E Ele fala assim, você vai me pedir, vai me buscar, vai me encontrar quando me buscar de todo o coração. Se for de todo o coração, e Ele vai saber que é, Ele te perdoa aqui enquanto você está aguardando o atendimento, enquanto você está me ouvindo. Se você pede a salvação, Ele é poderoso para salvar aqui na recepção enquanto a gente está conversando. Quero dizer para vocês que a salvação é oferecida de graça. A Bíblia diz, busquem ao Senhor enquanto se pode achar, invoque ao Senhor enquanto Ele está perto. Está dizendo para a gente que vai ter um dia que vai ser tarde demais. Será na nossa morte ou no retorno de Cristo à terra. Por quê? Depois da morte a Bíblia diz que segue-se o juízo. Depois que Cristo voltar, Ele vai trazer julgamento a todas as nossas vidas, para todas as pessoas. E aqueles que creram, que receberam a Jesus e creram no Evangelho, eles estão justificados, eles serão salvos. Todos os que desprezaram o Evangelho continuarão afastados de Deus por causa do pecado. E olha o tamanho do problema. Deus é luz, afastado de Deus por causa do pecado, eu estou nas trevas. Deus é bom, afastado de Deus por causa do pecado, eu estou no mal. Deus é céu, afastado de Deus por causa do pecado, eu vou para o inferno. É uma palavra dura, não é? Dizer que alguém vai para o inferno. Mas o Filho de Deus morreu não foi à toa, porque o negócio era muito pesado mesmo. Teve que matar o próprio Filho. Não foi um anjo, não foi um homem legal, religioso, não foi uma mulher legal, religiosa, não foi um ser celestial, foi o próprio Filho de Deus. O que Deus tinha de mais precioso Ele deu, porque a salvação teve um preço caríssimo. E em Hebreus a Bíblia diz assim, como é que a gente vai escapar se a gente não der atenção a uma tão grande salvação? Então eu queria apelar a você, que enquanto você me ouve aqui, você fizesse essa oração ao Senhor.
Senhor, eu peço que o Senhor perdoe meus pecados, eu compreendi a mensagem, eu creio que eu vim aqui pensando só que era um atendimento médico e de repente o Senhor mandou um camarada vir pregar, o Senhor falou no meu coração, porque não existe coincidência quando Deus está governando as nossas vidas. Eu queria dizer que se você acordou hoje, se você está vivo até essa hora, é porque existe um Deus cuidando de você. Não existe esse negócio, coincidiu, é à toa. Mas um dia esse Deus vai te chamar a juízo, quando a gente morre ou Jesus voltando, como Ele vai fazer comigo também. E a gente vai estar justificado para sempre se a gente crer. Eu quero orar com vocês e abrir a oportunidade também para que você ore no seu pensamento, no seu coração, e se você crer no Senhor, quiser receber o perdão dos pecados e a salvação, você mesmo resolve com Deus. Quando chegar na sua casa lá, que você vai chegar diferente, a família vai notar, vai falar assim, por que você está diferente, está esquisito? Você está agindo diferente do que fazia antes. Aí você fala assim, não, eu não estou diferente, eu não estou esquisito. Usei essas expressões que a família tem liberdade para falar assim, né? Você vai falar assim, é que eu ouvi a mensagem do Evangelho, eu criei, eu orei, pedi ao Senhor para perdoar os meus pecados, pedi para o Senhor Jesus governar a minha vida, fiz dele Senhor da minha vida, eu aceitei a Cristo e agora eu vou viver para Deus. Foi por isso que Cristo veio, não foi para a gente ter finais de semana felizes, Natal relembrando o nascimento do Salvador, fazendo presépio, árvore de Natal, na Páscoa a gente se emocionar, não comer carne, não é isso. Cristo veio para salvar a gente da perdição, da condenação, porque Ele nos ama. Tá, agora, Senhor, eu te louvo nessa noite por estarmos reunidos aqui. E te peço, Deus, em nome de Jesus, que cada coração aqui que ouviu a Tua palavra, que eles possam compreender que o Teu amor veio a esse mundo por amor para salvar, para resgatá-los. Se tem alguém aqui agora que compreendeu e está pedindo o Teu perdão, quero pedir que o Senhor perdoe, que o Senhor purifique. Se tem alguém aqui pedindo a Tua salvação, que o Senhor revele-se e salve, ó Deus, essas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Que o atendimento deles também corra bem, que eles consigam ser atendidos e que os que estão trabalhando aqui também, Senhor, sejam abençoados, guardados pelo Senhor, que a Tua palavra, a Tua glória aqui se revele a cada coração, porque o que mais precisamos, mais do que dinheiro, mais do que o tratamento médico, nós precisamos do Senhor e da Sua salvação, e aqui o Senhor nos trouxe essa noite para trazer essa palavra, porque o Senhor nos ama. Em nome do Senhor Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Deus abençoe a todos, tá bom? Um grande abraço. Olha, não vim falar sobre a igreja, mas no folheto tem o endereço da igreja, é a Primeira Igreja Batista em Guapimirim, onde eu sou membro. Vocês são convidados, mas é importante essa oração de arrependimento e aceitação de Cristo não pode ficar para depois. Eu posso até nem ver vocês nunca mais, nem ir lá na igreja, mas sem Cristo a gente está perdido para sempre. Isso não pode acontecer. Tchau, tchau. Querida, Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Valeu, um abraço.